Vamos lá então continuar aqui na temporada 2, episódio 5. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai ver é uma afirmação, né, um resultado de lógica que diz respeito a se a gente tem uma proposição, uma implicação lógica, ou uma proposição. Eu vou colocar assim. Deixa eu pensar. Como eu faço? Então, se a gente tem uma... Eu vou escrever aqui. Contraposição. Contraposição. Se a gente tem uma implicação lógica, se P, então Q, né? Verdadeira. Então, vale a sua contraposição. O que é a sua contraposição? É a negação de Q implica logicamente a negação de P. Então, se chove, então o chão fica molhado. Se chove, então o chão se molha. A sua contraposição, que é equivalente a ela, é se o chão não se molha, então não chove. Tá? Essas duas aqui, elas têm o mesmo valor lógico, né? Falando em valor lógico é no sentido de proposições, né? Que é uma implicação lógica, mas acho que para a explicação é suficiente, tá? Então, como é que a gente pode pensar isso aqui, né? Se vale P, então vale Q. Então, se não vale Q, vamos supor que isso aqui é verdadeiro, né? Se não vale Q, por que eu posso deduzir que vale não P? Porque se não vale Q, se valesse P, eu deduziria que vale Q e eu teria Q e não Q ao mesmo tempo, que seria uma contradição. Logo, se não vale Q, eu preciso deduzir que não vale P também. Tá? Essa é uma maneira de justificar isso. Vamos resolver esses problemas então. Um analista econômico disse em uma entrevista à televisão que se os juros internacionais estiverem elevados, então a inflação do Brasil crescerá. Se os juros estiverem elevados, então a inflação crescerá. Ou seja, juros elevados implicam inflação elevada. Tá? Então, o que a gente pode deduzir? Que se os juros internacionais estiverem baixos, então a inflação do país diminuirá. Essa seria a contraposição, né? E se isso implica isso, então a negação disso, ou seja, os juros baixos, implica a negação disso. Tá? Então essa aqui é a outra. Tá? Se a inflação no Brasil tiver crescido, então os juros estarão baixos. Daqui para cá, negativo não. Se a inflação no Brasil tiver crescido, é isso aí. Tá? Essa é a lógica, tá? Vamos lá. Um quadrilátero é um polígono de 4 lados. A figura abaixo mostra um quadrilátero, ABCD. ABCD, os segmentos AC e BD são chamados de diagonais do quadrilátero. Lembre-se que um retângulo e um quadrado são quadriláteros, tá? Lembrando, né? A gente tem aqui um quadrilátero, uma figura que tem quatro lados. Quatro lados. O quadrado é aquela que tem os quatro lados iguais e o retângulo, os 4 lados paralelos 2 a 2, né? Mas um quadrilátero pode ter lados não paralelos, né? Pode ter lados opostos não paralelos, tá? São quadriláteros. Então, o quadrilátero, um caso especial é o retângulo, um caso especial do retângulo é o quadrado. Então, mas todos são quadriláteros, tá? Então, afirmações aqui. Se um quadrilátero é um quadrado, então ele também é um retângulo.
Isso aí, um quadrado implica um retângulo, né? As diagonais de qualquer retângulo são congruentes, isto é, tem a mesma medida. As duas afirmações são verdadeiras. A partir das informações é correto afirmar que se um quadrilátero tem as diagonais congruentes, então ele é um quadrado. Não, a gente não pode afirmar isso, né? Porque um retângulo pode ter diagonal congruente, né? Um retângulo tem as diagonais congruentes e não é um quadrado. Todo retângulo... Falso, né? Todo retângulo é também um quadrado. Não, tem retângulo que não é um quadrado. Esse aqui é um caso lado 2, lado 1. Não é um quadrado. Um quadrilátero que não é um quadrado não pode ter as diagonais congruentes. Também não é verdadeiro, né? Porque um quadrilátero que não é um quadrado pode ser um retângulo, que nem esse aqui, e tem as diagonais congruentes. Esse aqui também é falso. Um quadrilátero que não tem as diagonais congruentes não pode ser um quadrado. Isso aqui é verdade, né? Porque um quadrado é um retângulo e um retângulo tem as diagonais congruentes. Então essa aqui é verdadeira, tá? Questão de lógica.